Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Saber, um podcast que fala para você, empresário, aqui de empresário para empresário. Nosso objetivo é trazer uma linguagem simples e clara do mercado tributário, da contabilidade, da política, da economia, de todos os setores que vai ajudar o seu negócio a crescer, a lucrar mais. Porque o nosso objetivo aqui é transformar a vida do empresário. E hoje com o tema Reforma tributária para o mercado imobiliário. Hoje você vai descobrir o que ninguém está falando no mercado imobiliário. Calma o coração aí. A reforma tributária está batendo na porta. Nós tivemos esse ano a publicação da Lei 214 de 2015, que traz a reforma tributária sobre o consumo. Tivemos a publicação da Lei 15.265 para atualização de bens imóveis a valor de mercado. Tivemos a lei recente, fresquinha, 15.270, que fala da tributação da reforma sobre a renda, 10% sobre altas rendas. Eu sou o Luiz Fernando, empresário aqui na Saber Contábil, e hoje nossa convidada, Renata Alves. Vou falar um pouquinho aqui sobre ela. Essa profissional que é uma das maiores referências no Brasil no assunto reforma tributária para o setor imobiliário. A Renata ela é especialista em contabilidade imobiliária e construção civil, expert em regularização de obras para construção civil, com economia de até 70% da sua obra, com experiência profunda no processo contábil, burocrático e tributário da construção civil. Renata também é autoridade no assunto quando nós falamos sobre o impacto da reforma tributária para esse setor, que vai ser um impacto gigante, né, Renata? Com certeza, Luiz. Nós vamos falar isso aqui e ela vai falar sem filtros, o que ninguém está te contando. Renata, vamos dar um choque de realidade nessa galera? Vamos lá, Luiz. Tivemos muitas mudanças. Hoje mesmo um cliente me mandou um áudio falando assim, Luiz, vocês mandaram muito comunicado, muita notícia e eu não estou conseguindo acompanhar nada. Eu falei, cara, estamos no mesmo barco. Porque você como empresário, eu como contador, não está fácil acompanhar, não. E ainda teremos muitas novidades até o dia 31, porque chega os presentinhos de Natal do governo. Sim, com certeza. Todo ano a gente tem esses presentes no final do ano. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, Luiz. Muito obrigada por me convidar para esse podcast aqui hoje, para a gente falar sobre o mercado imobiliário. A gente sabe que a complexidade já é muito grande com a legislação que nós temos hoje. E a reforma tributária, ao invés de simplificar, ela vai complicar um pouco mais a nossa vida nesse sentido. Hoje, nós temos uma legislação do mercado imobiliário específica e a reforma tributária ela traz muitas mudanças, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica também. E o que eu vejo no mercado é que os empresários ainda não estão muito preocupados com as mudanças que nós temos. Então, com certeza, será um grande choque de realidade, porque não serão apenas mudanças burocráticas. Sim. São mudanças significativas que vão, com certeza, afetar toda a operação da empresa. É delicado, Renata, quando você cita que o empresário está deixando para se preocupar depois. Nós temos feito um café tributário para os nossos clientes, presencial, alguns formatos online, mas nós estamos trazendo o cliente para dentro da Saber Contábil para a gente falar sobre os impactos que a reforma tributária trará para o seu negócio. Nós temos escrito blogs, artigos no nosso site, vídeos no YouTube, vídeos no Instagram, TikTok, para levar essa informação para o empresário numa linguagem que o empresário vai entender. E quando a gente leva essa mensagem, qual que é a sensação que ele tem? 2025 muda alguma coisa? Nada. 2026, uma pequena mudança, um ano teste. 2027, o grande impacto. Gente, para 2027 ainda tem um ano. É brasileiro. O cara vai deixar para a última hora. Sim. Só que nós estamos aqui hoje no nosso 11º episódio falando deste assunto, reforma tributária, para conscientizar os empresários. A mudança que você tem que fazer no seu negócio é hoje, é para hoje. É para ontem, na verdade. O melhor momento é agora, é hoje. Renata, na sua visão, por que 2025 será um divisor de águas para quem atua no mercado imobiliário? Bom, nós tivemos publicações muito significativas nos últimos dias
Não só com relação ao mercado imobiliário, mas como um todo em geral. Falando especificamente do imobiliário, nós temos a Lei 15.270 com relação à tributação dos lucros. Então, donos de incorporadoras, de construtoras, precisam estar atentos às estratégias que eles precisam fazer ainda esse ano, tá? Até 31/12, para que não se tribute os lucros apurados até esse ano, né? Até o ano de 2025. Tem alguns burburinhos de que a gente vai ter uma mudança quanto a isso, mas ainda não tem nada publicado. O que a gente tem hoje é que sim, vai tributar os 10% sobre lucros. Então, essa é a mais urgente. O empresário ele precisa, de fato, procurar o seu contador e especialista para ajudar ele nesse sentido. Certo. Então, nós estamos falando aqui para um público do mercado imobiliário. Então, um grande empresário de uma grande construtora ou incorporadora, ele está sujeito à aplicação dessa nova lei. Sim. Esse lucro até então era isento, agora ele passa a ser tributário como uma alta renda a 10%. Só que é o lucro a partir de 2026. Então o cara ainda pode dormir tranquilo até o final desse mês. Teoricamente, sim. Certo? Então, só para esclarecer para esse empresário, a partir de 2026, aquele lucro que ele pagar acima de R$50 mil, ele está sujeito à tributação de 10%. Exatamente. Beleza. E o que ele precisa fazer hoje como estratégia para que ele não seja tributado? Ou não tem como, ele vai ser tributado, ele já tem que se preparar. Hoje, com os lucros apurados até o ano de 2025, em 31/12, ele tem a possibilidade de registrar uma ata para que não seja tributado esse valor apurado na contabilidade até esse momento, né? Essa distribuição ela pode ocorrer até 2028 e ele não vai ter tributação sobre esse valor. Mas isso precisa ser feito urgente ainda em 2025. Conforme a legislação que nós temos publicada na semana passada. Entendi. Então, nós temos aí um cenário de que o cara tem que correr. Tem que correr. Nós estamos no mês de dezembro, feriado de Natal, feriado de Ano Novo. Os órgãos competentes que a gente registrar junto pode entrar em recesso. Com certeza. Então, ele está com os dias contados para ele iniciar esse trabalho, essa estratégia. Exatamente. Agora, vamos para a prática. Então, esse cara ele tem lá 5 milhões de lucro acumulado na contabilidade dele até 2025, no qual ele ainda não decidiu o que ele vai fazer com esse lucro. Se ele vai pagar lucro para o sócio, se ele vai aumentar capital social, se ele vai amortizar prejuízo, se ele vai fazer uma reserva de lucro, se ele vai fazer uma reserva de incentivo fiscal ou algum outro lançamento que exija ali aquela atividade específica. Beleza. Eu tenho 5 milhões parado lá no meu balanço. A partir do ano que vem, se eu distribuo esse valor para os sócios acima de 50 mil por mês, 10% de tributação. Exatamente. Então, você está me falando que se ele pega esses 5 milhões hoje, em 2025, até o dia 31, ele vem aqui, contrata a Saber Contábil, contrata a Rota da Obra, faz esse trabalho de planejamento tributário, de estratégia tributária, e 5 milhões fica garantido. Garantido. Ele vai lá, protocola na ata e fala assim, ó, 5 milhões eu vou pagar para o sócio A, B, C até 31 de dezembro de 2028. Você disse que tem até esse prazo. Sim. Diluído em tantas parcelas, nas datas tais, para os sócios tais. Então, aqueles pagamentos que ocorrerem, 26, 27 e 28, eles serão isentos e não serão tributados. Serão isentos da tributação dos 10%. Então, é uma grande estratégia. Com certeza. Porque se eu tenho 5 milhões acumulados, 5 milhões, 10%, eu estou economizando 500 mil. É grana? É uma grana, com certeza. É uma grana de um investimento. E se ele deixa de fazer a ata, ele vai ter a tributação ele vai ter a dos tributação 10%. dos 10% a partir do ano que vem. Exatamente. Agora, uma dúvida que um cliente me perguntou essa semana. Ah, Renata, então eu vou fazer o seguinte. Eu sou mais esperto que o governo. Eu vou fazer o quê? Em vez de pagar mais de 50 mil, eu vou colocar a minha esposa, que não tem nenhuma atividade, como minha sócia. Então, eu vou ter o sócio A e o sócio B. Aí, eu vou pagar para o sócio A, que sou eu, 30 mil reais. E para minha esposa, 30 mil. Supondo que a minha retirada de lucro mensal seja 60. Então, aí eu já tenho uma estratégia. Eu não pagaria os 10% que eu estou diluindo entre os sócios. Sim. Ou, nessa mesma lei, até 5 mil reais de salário pro labore é isento de imposto de renda. Então, eu posso pegar, por exemplo, o meu pro labore de sócio que trabalho,
colocar até 5 mil que eu não pago imposto de renda. Tem o INSS, eu tenho que fazer outra conta se compensa. E vale a pena também pagar dinheiro lá para o INSS, porque eu sei que eu não vou receber isso um dia. Sim. Então, são estratégias que podem ser utilizadas também? Com certeza. Essa é uma excelente estratégia para dividir o valor do lucro a distribuir. E eu gostaria de citar uma terceira estratégia também. Se essa retirada de lucro ela é para investimento na empresa ou no grupo empresarial, o ideal seria constituir, então, uma holding de participações. Porque a distribuição de lucros de PJ para PJ não vai ter essa retenção dos 10% do imposto de renda. Entendi. Então, essa também é uma excelente estratégia. Nós temos vários caminhos. Sim, Renata, você acabou de falar uma coisa assim muito legal. O empresário, então, ele tem que sentar com quem entende, Exato. certo? Sim. Porque se for um profissional ruim que estiver assessorando ele não vai ter essas estratégias e ele vai pagar mais caro. E isso pode até quebrar o negócio dele. Com certeza. Porque se o concorrente está fazendo e o concorrente vai lucrar mais, o concorrente consegue oferecer um preço com uma qualidade mais atrativa para o cliente. Sim, E nisso crescer o seu negócio, captar novos clientes e quem não está fazendo vai perder. com certeza. Então, o ideal é que contrate os serviços da Saber Contábil em parceria com a Rota da Obra, especialista em contabilidade, especialista em atividade imobiliária e juntos nós vamos oferecer para esse empresário o melhor pacote de soluções. Exatamente. A especialização é essencial, principalmente nesse momento de tantas mudanças. A gente sabe que nós, enquanto contadores, nós não conseguimos acompanhar as mudanças de todos os setores. Então, por isso que nós também trabalhamos em parceria para oferecer o melhor atendimento, o melhor serviço para o cliente. Legal, muito bom. Agora, então, dentro dessa lei, você falou lei 15.270, certo? Sim. Que tributa as altas rendas em 10%. Pensando aqui estrategicamente, até orientando um cliente, ou pensando no nosso caso mesmo como empresário, porque a gente também vai sofrer essa tributação. Com certeza. Então, primeira estratégia urgentíssima, verificar se tem lucro e protocolar a ata. Exato. Porque eu consigo proteger aquele lucro da tributação futura. Sim. Se eu conseguir pagar esse dinheiro em até 3 anos. Exatamente. De janeiro de 2026 até dezembro de 2028. Isso. É uma grande estratégia. Congelando esse lucro, eu garanto que parte da minha renda não será tributável, Sim. certo? Outra questão, então eu posso verificar essa questão societária. Se eu faço uma retirada ali próximo de 50 mil, eu posso reduzir, às vezes, o lucro e aumentar o prolabore, pode ser uma estratégia. Eu posso colocar, às vezes, um filho ou uma esposa no quadro societário e diluir essa renda, de forma que não atinja o limite de tributação, também é outra estratégia. Sim. Agora, você falou uma coisa importante por último, que é da holding de participação. Porque uma questão que o empresário tem que entender é o seguinte. Regra básica, que a gente sempre fala para os nossos clientes, né, Renata? E isso na atividade imobiliária não é diferente. Não. Separar a pessoa física de pessoa jurídica. Não pode, pessoal, não pode. Se você mistura, causa uma confusão patrimonial, que você vai ser penalizado por isso em algum momento. Seja societário, seja jurídico, seja tributário, você vai pagar por isso. Não compensa. Até o fato gerencial também, porque se você mistura pessoa física com jurídica, como você sabe se a sua atividade é lucrativa? Sim. Como você avalia a viabilidade do negócio? O modelo do negócio é um negócio lucrativo. Se você não sabe se tem lucro, se não tem. Não consegue enxergar esses números. Então, regra básica, separa a pessoa física de jurídica. Então, eu e o Luiz Fernando CPF abri uma empresa, eu e a Renata como sócios, nós temos um negócio e a gente abriu uma empresa. Beleza. A empresa tem a personalidade jurídica distinta. Então, esse negócio nosso é lucrativo, viu, Renata? Então, nós vamos tirar mais de 50 mil por mês. Exemplo. Aí, beleza. Então, eu vou ser tributado em 10%, você vai ser tributado em 10% porque a gente retira mais de 50 mil por mês. Então, a estratégia é a gente trazer mais sócios, Sim. esposa, filho, que é ali da família, que a gente confia, claro, para diluir isso, porque eu posso colocar uma pessoa como sócia do meu negócio, não tem nenhum impedimento legal. Eu vou depois pensar se eu mexo no meu prolabore ou não, porque eu tenho esse limite de 5 mil para mexer também sem tributação de imposto de renda, avaliando com o INSS. Porque se for uma pessoa ali mais idosa próximo de aposentar, compensa. Com certeza. Porque vai somar no tempo de contribuição dela para aposentadoria. Sim.
São estratégias importantes. Mas onde eu quero chegar quando você citou a holding? Um negócio muito lucrativo, o sócio não faz retirada só o que ele precisa para viver. Um negócio lucrativo, ele tira lucro para investir. Investir em outras empresas, investir em novos negócios, investir na atividade imobiliária, porque geralmente um cara vai ali, abre um supermercado, começa a ganhar dinheiro, rapidinho tá comprando um terreno, Sim. tá comprando uma casinha, tá comprando uma casa no condomínio. Começou a crescer e ganhar dinheiro, cresce o padrão de vida. Sim. E onde que é mais fácil e comum de investir? Imóveis. Em imóveis, porque todo mundo sabe, imóveis não desvaloriza. Não. Então, quando você fala da estratégia da holding, explica um pouco isso aí na prática. Cita um exemplo pra gente. Bom, suponhamos, vou pegar o seu exemplo, um dono de supermercado. Ele faz altas retiradas de lucro e ele pretende começar a investir no mercado imobiliário, né? Ele compra ali um terreno, 2 terrenos. Nessa situação, o ideal é avaliar, pensando nessa retirada de lucro, a constituição de uma empresa imobiliária que faça parte do grupo. Supermercado, empresa imobiliária, um grupo econômico, digamos assim. Essa retirada de lucros, através da pessoa física, ele vai ter essa tributação de 10%, considerando a Lei 12.270. Se ele utilizar esse valor para adquirir imóveis ou construir, ele pode fazer essa retirada diretamente pela PJ e investir na PJ imobiliária. Através dessa PJ imobiliária, ele faz a aquisição dos terrenos e toda a comercialização da operação dele. Então, nessa transferência de investimentos, suponhamos que seja 100 mil, vamos jogar um valor mais real. 500 mil. Uns 500 mil na aquisição de um terreno. Ele tributaria isso na pessoa física em 10%, ou seja, seria uma carga tributária alta. Mas ele realizando essa transferência diretamente para uma PJ imobiliária, ele não terá essa retenção de 10%. Ou seja, já é um valor a mais para ele investir no negócio. Top. Pessoal, essa estratégia que a Renata contou aqui é a cereja do bolo para sair fora dessa lei. Por quê? Geralmente você vai fazer investimento na atividade imobiliária, isso é fato. Ou vai fazer investimento em outros negócios, outras empresas. Então, quando ele faz a retirada de lucro de PJ para PJ, não tem a tributação dos 10%. Então, essa é uma grande vantagem. Quando é para atividade imobiliária, que é o nosso caso aqui, o que acontece? Além de eu fugir da nova tributação de altas rendas, eu ainda protejo meu patrimônio. Porque a gente pega muitos casos hoje que os patrimônios, os bens ainda estão na pessoa física. Sim, isso é um grande risco também. Grande, aí o cara morre hoje. Vai passar por um processo de inventário, imagina a família. Super burocrático. Não, burocrático, caro. Custoso. Se ele deixa aquela família ali, esposa, filhos, às vezes não tem outra rede de apoio. E às vezes tem os imóveis, mas não tem liquidez. Sim. Acaba vendendo ali para custear o valor do inventário por um valor muito abaixo do valor de mercado. Isso é muito comum. Peguem essa dica aí, ó, cerejinha do bolo, holding patrimonial. Já era vantagem antes dessa nova lei você ter uma holding para proteger o seu patrimônio, para fazer um planejamento sucessório, para fazer um planejamento familiar. Porque acontece muito também, por exemplo, o patriarca cresce o patrimônio durante a vida e tem esposos, filhos, dá uma escorregadinha, tem um filho fora do casamento. Aí tem um filho ali que usa droga. Que ele é custoso, porque se deixar no nome dele, ele vai consumir tudo em droga. Aquela família problemática, que às vezes o irmão briga com o irmão, não dá certo, um tem mais juízo, o outro não tem. Um é mais seguro, o outro é mais gastador. E na holding, você vai proteger o quê? O bem. Porque no contrato social da holding, pessoal, vocês vão definir quem que vai fazer a administração desses bens. Quando o patriarca da família morrer, o que acontece com os bens? Porque os bens não era dele, era da empresa. Ele era um sócio. Na ausência dele, o que rege o contrato? Quem que administra? Quem que toma a decisão?
Quem que tem direito, quem que não tem, qual que é o percentual de cada pessoa perante aquele patrimônio, aquele bem. Então, a holding sempre foi vantagem. Sim. Agora, além de proteger o patrimônio, você ainda economiza 10%, em vez de deixar o governo morder esses 10% que não tem retorno. Exatamente. Renata, muito bom, viu? Que estratégia, que cerejinha de bolo. Ó, Excelente. nós estamos aqui com 20 minutos de podcast. Se você pegou essa dica, essa estratégia, ó, já ganhou seu dia. Já valeu a pena assistir até aqui. E vamos lá. É legislação que não para mais. Temos a Lei 15.265. O pessoal tá achando aí que vai atualizar o valor dos imóveis a preço de mercado e pagar só 4% e é uma maravilha e vale a pena para todo mundo. Conta para nós, Renata, as estratégias por trás dessa legislação. Bom, vamos lá. A Lei 12.265, ela trouxe essa oportunidade para atualização dos bens imóveis. Atualmente, no momento da venda, você paga pelo menos 15% sobre a diferença do valor da venda e do custo de aquisição que você tem registrado na sua declaração de imposto de renda, ou seja, 15% sobre o seu lucro efetivo. A Lei 12.265, ela trouxe a oportunidade de você recolher 4% sobre essa diferença. Porém, nós temos alguns quesitos entrelinhas na legislação. Prestem atenção nas entrelinhas, esse é o detalhezinho que o pessoal esquece. Um dos detalhes mais importantes é com relação ao prazo de carência. Se você realiza hoje essa atualização do bem imóvel, você não pode vender ele pelos próximos 5 anos. Se você realizar a venda dentro desse período, você vai pagar o ganho de capital normal, como nós temos hoje, na alíquota de 15%. Você consegue abater esse valor de 4% que já foi pago. Sim. Porém, a gente vai ter atualização monetária, Selic. Então, é preciso avaliar para ver se realmente compensa. Um outro detalhe importante seria com relação à saída de caixa. Será que é interessante nesse momento? Será que você tem liquidez para pagar esses 4%? Talvez, não sei, seria interessante investir, né? Às vezes um investimento que traga uma maior rentabilidade nesse momento. Então, essas são situações que a gente precisa analisar. Um terceiro ponto também que é muito interessante, com relação à isenção do ganho de capital. Nós temos algumas situações em que, sim, é possível ser isento e você não paga os 15%. Então, é preciso também avaliar. Um dos exemplos seria na venda de imóvel até 440 mil. Se você tem um único imóvel e você vende por até 440 mil, você é isento do imposto de renda. Você pode utilizar essa estratégia uma vez a cada 5 anos. Então, são vários detalhes que a gente precisa analisar para que o empresário chegue a tomar essa decisão de recolher os 4%. No primeiro momento, parece muito vantajoso. Nossa, 9% de economia de imposto. Mas é porque o jornal pega lá, o político e o jornal, a mídia e o jornal, vai lá e pinta lá na manchete. Baixamos a tributação do ganho de capital. Agora você pode pegar seu imóvel, atualizar, que você vai pagar 4%, em vez de pagar 15%. Baixamos a tributação no Brasil, reduzimos a tributação no Brasil. Gente, isso é balela, tá? Não reduziu nada. O governo quer dinheirinho, é só para você antecipar e te descapitalizar o seu caixa para recolher esse tributo antecipado, porque é o que a Renata está falando. Se eu atualizo o meu... Vou citar um exemplo, vamos para a prática. Eu tenho um cliente que ele tem uma empresa sediada no terreno onde está o imóvel da pessoa física, do sócio, e é lá de 1.900 bolinha. O sócio é idoso. R$ 1.600 que está na declaração. É uma área que deve ter mais de 1.000 metros quadrados, com uma grande indústria edificada nesse terreno. E tudo benfeitorias que foram feitas ao longo dos anos pela empresa, pessoa jurídica. Mas o terreno, a escritura, está lá no CPF, declarado na declaração de imposto de renda 1.600. Agora imagina, se hoje essa empresa vende esse imóvel, deve valer, vou chutar, uns 5 milhões. Pelo menos deve valer uns 5 milhões. Só edificação sem o maquinário, uns 5 milhões. E aí, ele vai pagar sobre o ganho de capital dessa diferença de 1.600 para 5 milhões. Então, se ele vê essa lei de uma forma supérflua, rasa, ele vai falar, nossa, obrigado, Lula.
Diminuiu a tributação. Então, vou atualizar aqui, melhor eu pagar 4%, eu tenho intenção de vender, do que eu pagar os 15% quando eu vender. Só que às vezes não tá lendo as entrelinhas. Então, explica para nós de novo, Renata. Nesse caso, eu pego aqui, eu posso pegar R$ 1.600 e atualizar para 5 milhões e pagar 4% na pessoa física, Sim. que é da pessoa física. Mas aí, qual que é a entrelinha que você citou? O prazo. Se esse imóvel ele for vendido dentro de 5 anos, após o recolhimento desses 4%, não adiantou nada você recolher esse valor de forma adiantada. Você vai pagar a alíquota, nesse caso, se não me engano, é até mais de 15%. Então, Para 5 compensa... milhões. Compensa por exemplo, essa lei só é vantajosa se eu tiver um bem que eu precise atualizar valor de mercado, eu tenho disponibilidade de caixa para pagar os 4%, que eu não estou vendendo agora, Sim. mas é um bem que eu tenho intenção de vender só depois de 5 anos. Exato. Só que, gente, a gente está falando de intenção. O que acontece em 5 anos? Em 5 anos a gente pode ter uma pandemia. Muita coisa Em pode 5 anos a gente acontecer. pode ter uma enchente no Rio Grande do Sul. Pode passar um furacão. Tava chegando furacão perto da gente aqui, ó. São Paulo. Muita coisa acontece em 5 anos. Como você vai garantir que... Não, 5 anos a pessoa da família morre, empresa quebra. Muita coisa acontece em 5 anos. Com certeza. Ou seja, a estratégia do governo com essa lei é só arrecadar, para você antecipar seu dinheiro. Exatamente. Pode ser vantajoso se realmente você tiver intenção depois de 5 anos, mas mesmo assim, é uma intenção que você não tem garantia. Não. Muita Nenhuma. coisa, muita água passa debaixo da ponte em 5 anos. Com certeza. É, pessoal, não acreditem em tudo que vocês escutem aí nesses videozinhos de Instagram, tá? Ouvem aqui os especialistas. Renata, muito bom. Tem algum outro ponto dessa lei que você queira falar para as pessoas, para os empresários? Ela permite também a atualização de imóveis para a pessoa jurídica. A pessoa jurídica ela vai pagar 8%. Então, um pouco mais. Um pouco mais do que na pessoa física, porque o cálculo é diferente, né? Com relação no momento da venda. Mas é somente para imóvel que esteja no ativo não circulante, ou seja, o imóvel de uso da empresa ou que a empresa utiliza como aluguel a longo prazo. Tá? Aquele imóvel que está no estoque, você não consegue fazer essa atualização agora. Então, se é, por exemplo, uma empresa que eu tenho uma atividade imobiliária que eu vendo imóveis... Não entra é permitida na fazer essa conta. atualização. Sim. Exato. Show de bola. Pessoal, então, ó, falamos da Lei 15.270, que é a tributação de altas rendas, trouxemos a cerejinha do bolo. Falamos da Lei 15.265, que não é tão boa assim, igual todo mundo acha. Então, tem que analisar, tem que chamar um especialista na atividade imobiliária, fazer conta, analisar todo o contexto. Eu costumo brincar, Renata, tem uma expressão muito conhecida na área da saúde que chama anamnese. Já ouviu falar? Não. Chama anamnese. O que é anamnese? É uma entrevista. Por que eu sei disso? Meu filho é autista, então a gente passou por várias entrevistas de anamnese nas clínicas, nas terapias, porque aí eles conhecem a estrutura da família, a estrutura da criança, como que é em casa, como que é na escola. Faz toda uma pesquisa. E o médico também deveria fazer isso quando a gente vai. Nem todos são assim. Mas eu brinco que na contabilidade... na atividade imobiliária, na estratégia tributária, é esse trabalho que a gente faz, é uma anamnese, verdade. é uma entrevista, porque eu preciso conhecer o meu cliente. Sim. Qual que é a estrutura familiar dele, o que ele pensa, o que ele quer, como que nós vamos constituir a holding, como que nós vamos trazer essa estratégia tributária do mercado imobiliário. Eu não posso olhar para ele só como CNPJ. Verdade. Tem um supermercado. Se o supermercado compensa ser lucro real, morri aí. Não. Beleza, você tem um supermercado. Então, melhor regime tributário, lucro real. Agora nós vamos entrar dentro do lucro real. Você está gozando de todos os benefícios? Você está utilizando todas as estratégias para o seu segmento? Você está pagando o tributo justo, nessa tributação justa, dentro do seu negócio? Nós vamos mergulhar nas entrelinhas. É verdade. Morre aqui? Não. E na sua pessoa física? Tem um terreno, tem uma casa. Tem meu filho que está fazendo 18 anos agora, ele quer empreender. Tem minha esposa que quer abrir uma lojinha. O que nós vamos fazer? Qual que é a melhor estratégia tributária para essa família? Porque nós estamos falando de Brasil, gente.
E planejamento tributário é isso, é você achar nas entrelinhas onde vai economizar. Sim, com certeza. Avaliar agora a questão da tributação das altas rendas, Sim. avaliar a oportunidade dessa lei de atualização do valor do imóvel. Uhum. Aí vamos para a holding. O que nós podemos oferecer para essa estrutura patrimonial, para que ela esteja protegida? Protegida de quem? Porque quando a gente fala proteger, né? Proteger de quem? Proteger de imposto, porque o governo pega. É. Proteger de risco, Risco com terceiros. porque o meu negócio pode passar para a pandemia e fechar as portas. Eu posso pegar um empréstimo no banco para capital de giro e não conseguir pagar. Às vezes minha atividade não é lucrativa, às vezes a concorrência é pesada. Um processo trabalhista. Um processo trabalhista. Um colaborador pode morrer dentro da minha empresa, Sim. cortar uma mão, um pé. Principalmente no mercado imobiliário. Isso é Muito comum. Muito comum. Porque o é uma risco atividade muito insalubre. grande. Sim. Então, assim, o empresário tem que pensar nisso. Então, eu preciso blindar esse patrimônio, porque senão eu trabalho ali durante anos, consigo construir um patrimônio, e às vezes uma ação trabalhista de lá R$1 milhão Leva todo o patrimônio. leva todo o patrimônio embora. Com certeza. Renata, que podcast poderoso, hein? Só estratégia top Com para o empresário. certeza. Muito bom. Vamos agora para a Lei Complementar 214 de 2015, que constituiu a IBS-CBS Imposto Seletivo no Brasil. Dentro da atividade imobiliária, o que muda? Ai, são tantas coisas, Luiz. Bom, o ramo imobiliário, ele tem um regime específico de tributação. Então, nós temos algumas reduções na alíquota. Por exemplo, na venda vai ter redução de 50% e para locação nós temos uma redução de 70% da base de cálculo. E uma das questões assim, mais importantes é que a pessoa física também poderá ser contribuinte de IBS e CBS, e não somente a pessoa jurídica. Nós temos na Lei 214 alguns limites para que a pessoa física ela seja enquadrada como contribuinte. Um exemplo seria no ramo imobiliário a venda de mais de 3 imóveis no ano. A pessoa física ela já seria contribuinte de IBS e CBS, ou seja, ela vai fazer o recolhimento do ganho de capital na pessoa física, isso não muda, porque nós não estamos falando de reforma da renda no momento, é reforma do consumo. E, além disso, ela também vai recolher IBS e CBS no momento dessa venda. Então, aqui a gente volta a falar novamente da holding. Será que não seria interessante estudar um planejamento tributário para realizar essa venda toda através de uma pessoa jurídica? Porque aqui nós temos várias questões. Nós temos a distribuição de lucros, nós temos a pessoa física se tornar contribuinte de IBS e CBS, nós temos a proteção do patrimônio. Então, são questões que precisam ser analisadas e avaliadas para tomar certo tipo de decisão. Se você vai permanecer como pessoa física e tributar além do ganho de capital IBS e CBS, ou você constitui uma empresa e tributa tudo através da empresa e faz a distribuição de lucros também de forma sem a tributação, sem a retenção dos 10%. Entendi. Muito bem explicado. Vamos só detalhar para quem está nos assistindo, porque às vezes essa pessoa ainda não sabe nada da Lei Complementar 214, do que é reforma tributária, o que é IBS, o que é CBS. Então, só para fazer uma recapitulação básica aqui. Nós temos a Lei Complementar 214 que traz a reforma tributária sobre o consumo. O que acontece hoje no Brasil? Nós temos alguns tributos. Quem presta serviço paga ISS, quem vende mercadoria paga ICMS, quem é empresa, seja qualquer regime, vai pagar PIS e COFINS, vai pagar IRPJ e CSLL, se for indústria, paga IPI. Então, essa reforma do consumo, ela tirou fora IRPJ e CSLL. O resto que é sobre o consumo está sendo modificado na reforma. Então, eu tenho ICMS e ISS, que vai virar IBS. Eu tenho IPI, que reduz a alíquota zero. E cria-se um novo imposto seletivo. Eu tenho PIS, COFINS e IOF de seguros, que vai se transformar em CBS. Então, eu tenho uma estrutura tributária hoje que vai ser transformada em uma nova estrutura tributária. O
que isso tem a ver com atividade imobiliária? Tudo. Por quê? Se eu pego um supermercado que paga ICMS, ele vai passar a pagar IBS. Se eu tenho um supermercado que pagava PIS e COFINS, ele vai passar a pagar CBS. Tá só fazendo uma troca, certo? Atividade imobiliária, o que é o grande X da questão? Que aí depois nós vamos fechar aqui com o raciocínio da Renata. Eu tenho uma atividade imobiliária, ou eu sou uma pessoa física que constrói para venda, muito comum. Sim. Muitas pessoas físicas que fazem investimento na atividade imobiliária na pessoa física, no CPF, vai lá, compra um terreno, constrói e vende um imóvel, que é lucrativo. Essa pessoa paga o que hoje? Imposto de renda sobre o ganho de capital. Comprei o terreno, mais o gasto de construção. 1 milhão, vendi por 1,5 milhão, quanto que eu tive de ganho? 500 mil. Tributo 500 mil na pessoa física. Pago imposto de renda. Imposto de renda não muda nada com a reforma da Lei 214. O que é o grande X que a Renata está falando aqui? Se eu sou pessoa física que atua na atividade imobiliária, construindo imóveis para venda, além de eu continuar pagando o imposto de renda sobre aqueles 500 mil que eu ganhei, eu passo a pagar IBS e CBS, são tributos novos. Eu estou aumentando a carga tributária para essa atividade. E o que a Renata está trazendo como estratégia tributária? Não vai compensar mais atuar na pessoa física. Eu vou ter que pegar essa atividade e migrar para dentro de um CNPJ. Pensando em toda essa estrutura tributária que nós discutimos. Um CNPJ que vai fazer construção para venda, que vai pagar seus impostos naquele regime tributário, que vai ter uma holding por trás de participação para retirar lucro, uma holding patrimonial por trás para proteger esses bens que você vai acumulando na sua pessoa física. São estratégias tributárias que vai aliviar. Porque outra questão que a gente tem falado muito, Renata, é o seguinte: aquele profissional que te promete que vai zerar o seu imposto, isso não existe. Desconfia, não existe. Porque no Brasil, 2 certezas que nós temos. Primeira, que nós vamos morrer. Segundo, nós vamos pagar impostos. Não tem como fugir, ué. Exato. Você morre morto, você tá pagando imposto. É verdade. E caro. Então, é uma grande estratégia. Então, quando a gente pega, Renata, a Lei 214, uma forma de fugir dessa tributação que vai aumentar é migrando da pessoa física para a jurídica. Isso, exatamente. Mas, por exemplo, se eu já tenho um CNPJ e atuo nessa atividade, de toda forma eu vou sofrer. Porque eu vou ter aumento de carga tributária por conta de novos tributos que estão sendo criados. Exatamente. Nós temos uma outra questão que é muito importante também com relação ao RET. O RET ele é o Regime Especial de Tributação. No nosso caso aqui falamos especificamente do setor de construção civil, em que você paga uma alíquota de apenas 4% no momento da venda do imóvel. Esses 4% é sobre o valor total da venda e não somente sobre a diferença. Mas, de qualquer forma, é um regime muito vantajoso que as incorporadoras utilizam bastante hoje. Porém, o RET, ele vai acabar. Para as empresas que conseguirem aprovar o RET até dezembro de 2028, ela pode continuar a tributar pelos 4% até finalizar a venda de todos os empreendimentos. Suponha que o último imóvel seja vendido lá em 2035. Beleza. Então, ela ainda vai recolher esse imposto lá em 2035 porque ele é a 4%. Porque ele é lá de 2025. Exato, porque o registro foi feito anteriormente. A partir de 2028... não temos ainda, pelo menos, na Lei Complementar 214, a possibilidade de utilização do RET. Então, você vai tributar normalmente através ou do lucro real ou do lucro presumido, conforme as alíquotas que serão estabelecidas posteriormente. Então, o RET é uma grande oportunidade que nós temos hoje e que se o empresário ele não se organizar, não fizer um planejamento tributário, ele vai pagar muito mais imposto, muito mais. É certo que nós temos um regime diferenciado de débito e crédito, ou seja, as aquisições que você fizer para construção, material de construção,
você vai conseguir abater da sua base de cálculo. Em alguns casos, eu inclusive fiz uma simulação, pode ser que você pague menos imposto, porém utilizando uma outra estratégia que nós temos através da lei complementar. E aqui, novamente, vai cair numa hold. A estratégia é hold, gente. Sempre cai na hold, né? Essa estratégia ela é muito interessante. Ela vai funcionar da seguinte forma. Uma incorporadora que adquire um terreno de uma pessoa física que não é contribuinte de IBS e CBS, ela pode constituir o fator de ajuste, que será uma dedução da base de cálculo no momento da venda. Esse fator de ajuste ele pode ser constituído pelo valor de mercado do imóvel. Então, suponhamos que numa negociação com um contribuinte, uma pessoa física que está vendendo ali o imóvel às pressas por questão de inventário, que quer dispor do bem, precisa de liquidez e acaba vendendo por um valor abaixo do valor de mercado. Se a pessoa jurídica adquire esse imóvel, ela pode adquirir esse fator de ajuste, constituir o fator de ajuste pelo valor de mercado do imóvel. Então, se ela comprou o terreno lá, ela comprou por 200 mil, mas na verdade ele vale 500 mil. Então, os 500 mil será utilizado para abatimento na base de cálculo no momento da venda desse imóvel. Então, essa é uma excelente oportunidade e que também tem data. Somente até dezembro de 2026. Então, somente um ano que nós temos para aproveitar esse momento. Entendi. Então, o ano de 2026 para atividade imobiliária, pensando na Lei 214, que são novos impostos que virão, IBS e CBS, é um ano para sentar com a Renata, especialista na atividade imobiliária, lá da Rota da Obra, que vai ajudar o seu negócio a analisar e usufruir da melhor estratégia tributária. Com certeza. Será um ano essencial para o setor imobiliário. Porque tem prazo. Então, tem que analisar RET, tem que analisar altas rendas, tem que analisar holding, tem que analisar o fator de ajuste. O fator de ajuste, o prazo. Então, sim, é muito trabalho que tem para ser feito. Muito trabalho. E a gente não dá para acomodar e deixar lá para dezembro de 26. Exato. Porque aí não dá tempo. Não. A gente não faz milagre, tá? Não. Não temos milagre ainda. Você pode fazer uma oração forte, mas deixou para a última hora, você não fez a sua parte. Então, o brasileiro precisa mudar a mentalidade. Renata, e quais são as bombas tributárias escondidas nessas leis que podem destruir o fluxo de caixa de uma empresa? Luiz, atualmente, como ocorre a questão do pagamento dos tributos? O empresário faz a aquisição da mercadoria e ele tem até 60 dias para pagar o imposto, ou seja, ele utiliza ali o valor do imposto para giro da empresa. E o que acontece com a lei complementar? A Receita Federal ela está implementando um sistema de recolhimento do imposto no momento da venda da mercadoria, que é o split payment. O split payment, no momento que você emitir a nota fiscal e apurar o recebimento, esse recebimento, supondo que a mercadoria seja R$200 e o imposto R$50, você vai receber 150 e os R$50 já será direcionado para a conta do governo. Então, você não vai ter mais esse dinheiro no seu caixa. Não vai ser igual hoje, por exemplo. Eu faço a venda no decorrer do mês, depois, pelo regime de competência, eu apuro aquele mês e pago o tributo lá na data do vencimento. Então, assim, eu tenho fôlego de caixa. Se eu vendi à vista, o dinheiro entrou no meu caixa, no meu negócio, eu administrei aquele dinheiro ali, geri ele, apliquei. E só lá na data do vencimento eu faço pagamento daquele volume de operações que ocorreu durante o mês. Exato. Você está me falando que com a reforma tributária eu tenho um novo sistema, são novos tributos, uma nova regra de jogo, um novo sistema no qual eu não tenho mais essa questão. Então, o fluxo de caixa vai ser afetado diretamente. Com certeza. Porque em vez de eu recolher o tributo lá, eu vou recolher o tributo agora na emissão da nota quando ocorrer a transação bancária. Sim. Se a transação bancária ocorreu à vista, já era. Eu vou receber líquido de impostos do meu cliente. Então, se eu negocio com o meu cliente um imóvel, 1 milhão,
esse 1 milhão já vai vir deduzido IBS, CBS. Não vai cair na minha conta 1 milhão, vai cair Não. 800 mil, por exemplo. Uma conta grossa. Exato. Você não tem mais aquele prazo para pagamento do tributo. Isso é muito sério, porque se as empresas não tiverem controle de precificação, controle financeiro, de fluxo de caixa, isso vai impactar diretamente o negócio do cliente. Diretamente. Um dos principais pontos atualmente é a organização do financeiro. A gente bate sempre nessa tecla, né, Luiz? Desde sempre. E agora não vai ser diferente. Mas agora é assim, é para ontem. Não tem mais o que pensar. Preciso organizar o caixa, preciso organizar o financeiro, separar o que é PJ, o que é pessoa física. Isso é o básico, né? É o Feijão com básico. arroz. O que o empresário tem que fazer desde o primeiro dia que ele abre o CNPJ. Exatamente. Que agora a reforma, as novas leis estão obrigando ele a se adequar, porque senão ele não vai sobreviver Exato. com as novas regras. Eu até brinco quando eu falo essa mudança, pessoal, para vocês entenderem uma analogia. A gente pega o futebol. Hoje tem as regras do futebol. A gente joga futebol com o pé, faz gol, tem o lateral, tem os pênaltis. Tem todo um regramento. É como se a gente pegasse e falasse assim, ó, a partir de 2027... Porque 26 é um ano teste. Ninguém sabe, vai saber lidar com reforma ainda, mas tem que se preparar desde já. Mas a grande mudança vem em 2027. Só que você precisa preparar hoje. Mas é a mesma coisa a gente pegasse o futebol e falasse, a partir de 2027, o futebol só vai jogar com a cabeça. É só bater cabeça com cabeça e, ó, ninguém põe a mão, ninguém põe o pé. Vai sair o jogo? Nunca. Ninguém está preparado. Ninguém. E isso é reforma tributária, gente. Ninguém está preparado com esse novo modelo. Então é fazer o dever de casa hoje, melhorar seu fluxo de caixa, seu controle interno, seu financeiro, sua precificação, sentar com um especialista, rever o seu modelo de negócio, rever o seu planejamento tributário, para que você se antecipe. Quem chega primeiro bebe água limpa. Se eu deixo para reunir com a Renata lá em dezembro de 26, 2027, batendo na porta, já era, irmão. Perdeu. Seu concorrente já está desde janeiro de 25 falando de reforma tributária, estudando o negócio dele, estudando oportunidade, renegociando com o cliente fornecedor, brigando com o sistema, treinando o time, treinando as pessoas. Esse é o seu papel como empresário. Renata, a gente já está quase chegando ao fim. Fala um pouquinho sobre a oportunidade que tem quando a gente fala dessa economia de INSS na regularização da obra. Como que isso funciona? Que negócio é esse que economiza até 70%? Isso é muito bom, hein? Bom, o INSS, ele dá um susto em todo construtor. No momento de emitir o habite, aí vem aquela guia naquele valor alto e às vezes ele não entende o porquê ele precisa pagar INSS. Poxa, eu construí, por que eu preciso pagar INSS? Bom, a gente sabe que na construção civil a mão de obra não é registrada. Então, existe muita informalidade. Então, o que a Receita Federal faz? Ela fala, olha, como eu sei que existe essa informalidade, então eu vou fazer o cálculo aqui do INSS que você, construtor, deveria recolher do pessoal que está trabalhando na obra. Certo. Então, ela tem toda uma tabela lá que ela faz o cálculo dela, ela presume um valor de acordo com a metragem da obra e outras regras e emite lá aquele boleto para você pagar. Porém, nós temos uma estratégia que é permitida pela legislação, que a pessoa física consegue reduzir, em média, até 70% do valor desse INSS. Para isso, o que o construtor precisa fazer? Nós precisamos formalizar a mão de obra, seja através da pessoa física, seja através do MEI, ou quando ele faz a contratação também de uma construtora, que é uma outra estratégia, mas também que ele consegue aproveitar dessa redução. Então, formalizando essa mão de obra, e aqui eu digo, não precisa necessariamente ser através da CLT, pode ser como MEI ou pessoa física, a gente consegue reduzir o valor do INSS. Atualmente, em uma média, você paga R$100 a cada metro quadrado construído. Então, uma obra de 300 metros, em média, vai gerar 30 mil de INSS. A gente consegue reduzir esse valor para pagar na média de 15 mil, 10 a 15 mil. Então, isso, uma diferença muito grande. É uma diferença muito grande.
E quando o construtor ele faz esse planejamento desde o início da obra, ele consegue a maior economia possível. Às vezes pode ultrapassar os 70%. E qualquer pessoa pode fazer esse cálculo? Não. O cálculo precisa ser feito por um especialista. Entendi. Principalmente porque nós lidamos com folha de pagamento, a gente lida com o sistema da Receita Federal, a gente lida com análise de projeto, análise de nota fiscal. Porque não é somente a mão de obra que ajuda a reduzir o valor do INSS. Então, é necessário ter um especialista para avaliar toda essa documentação e aproveitar a maior economia possível para o construtor. Renata, a maioria das pessoas contratam muitas das vezes despachantes, que vai fazer esse trâmite burocrático. Sim. Junto com a prefeitura, junto com o cartório. E esse cara que faz essa liberação do INSS, geralmente lá na página da Receita Federal. Sim. Então, essa pessoa geralmente não está preparada. Porque se você pega um caso desse e economiza até 70% sendo um especialista, então todos esses despachantes que deveriam cuidar dessa burocracia e serem especialistas para levar uma economia para o cliente, eles não têm essa expertise tributária. Não. A expertise deles é mais documental. Isso, exatamente. Então, por isso que o ideal é que seja feita por um especialista contador, porque a gente tem noção de folha de pagamento, a gente tem noção de cálculo tributário, a gente tem noção de análise de nota fiscal. Então, é um profissional, na minha visão, mais adequado para poder ajudar o construtor a reduzir. E a gente trabalha, claro, em parceria com o despachante, com o engenheiro, com o arquiteto. Então, acho que a gente consegue fazer essa parceria, todo mundo ganha, todo mundo ajuda o cliente sai satisfeito e fica tudo certo. Legal, você falou uma coisa aí muito bacana, que o objetivo não é você brigar com outros prestadores e prejudicar o cliente. Sim. O objetivo é unir forças em parceria. Igual a gente está aqui, Saber Contábil, com a Rota da Obra. A Renata é especialista. Ela cuida dos nossos clientes nessa área imobiliária. Faz um excelente trabalho em parceria. Para quê? Para levar solução para o nosso cliente, para entregar um resultado para o nosso cliente, para entregar economia de até 70% para o nosso cliente. É todos que vão ter os 70%? Não. Mas qualquer economia que você tiver já está valendo. Com certeza. E se você conseguir, no seu caso, atingir aí os 70%, melhor ainda. Dá 70% de imposto de graça para o governo, depois você não vai ter retorno nenhum. Não. Pelo amor de Deus, está só comendo sua margem de lucro. Sim. Está trabalhando para ter um sócio que depois não contribui em nada na sua vida, que é o governo. Renata, muito bom nosso bate-papo. Nós trouxemos aqui várias estratégias. Para quem assistir esse podcast aqui, vai sair com grandes estratégias para alavancar o seu negócio imobiliário, atendendo aí dentro dessas 3 legislações. É pouco tempo para a gente explorar todos os detalhes. Então, nós trouxemos os pontos mais importantes da reforma tributária, tanto do consumo quanto da renda, para a atividade imobiliária. Esse foi o nosso foco do podcast. E se você pudesse deixar um recado final, direto e sem rodeios, para o empresário da atividade imobiliária, qual seria? Bom, o recado mais importante que eu poderia deixar agora é: se organize. Procure um profissional especializado no mercado imobiliário. Faça um planejamento tributário. Se você não tiver um planejamento para passar por essa fase de reforma, infelizmente, e eu não gosto de falar isso, porque é triste, você vai quebrar, você vai falir a sua empresa. Então, o gerenciamento, o planejamento tributário e o planejamento financeiro é essencial. E eu vou complementar aqui a fala da Renata, que isso as estatísticas mostram. Nós temos um dado muito pesado do IBGE, que 95% das empresas no Brasil pagam tributos de forma indevida. É muito alto, por falta de um especialista cuidando desse negócio. Sim. E atividade imobiliária não é diferente. Não. Nós temos outra taxa muito triste do Sebrae. Um percentual grande de empresas que morrem, que fecham as portas em 2 anos, em 5 anos, em 10 anos. Muitas não chegam a 10 anos de vida. Muitas não chegam a 5 anos de vida. E muitas morrem com 2 anos de vida. Porque não se organizou. Porque não preparou sua casa.
Porque não separou pessoa física de jurídica, não sabia se o negócio era lucrativo ou não. Porque se eu começo um negócio, eu sei se ele é lucrativo ou não. Ou eu vou apostar no negócio, mas eu vou acompanhar. Tô ali 1 ano, 2 anos trabalhando, o negócio não é lucrativo, vai fechar as portas, não tem hora. Uma hora a fonte de recurso seca. Sim. E você, empresário, você vive um propósito. Qual que é o seu propósito no seu negócio? Qual que é o seu propósito lá na Rota da Obra, Renata? É gerar lucro. Gerar lucro. Olha que propósito incrível. Lá na Saber Contábil, o nosso propósito é transformar a vida do empresário. Contabilidade é só um meio. É verdade. A sua especialidade é só um meio, é para gerar lucro. Economizar até 70%. Criar uma hold e trazer economia tributária para o cliente. O cliente ganha, você ganha, famílias são geridas, a mão de obra ganha, a empresa ganha, o cliente ganha, todo mundo ganha. Só não ganha quando a gente dá para o governo. É verdade. Porque não tem retorno. Muito bom, Renata. Muito obrigado. Eu queria deixar aqui um presente para você, uma lembrança, uma pequena lembrança. Oh, gente, que por lindo. aceitar esse convite, estar aqui com a gente, levando Muito informação obrigada. de valor. Pode abrir agora? Pode, eu gosto que abra na hora. Deixa o povo ver. Ó, que legal. Gente, preparado que com muito chique. carinho. Nossa, que lindo. Amei. Tem até uma taça. Ó, Nossa, chiquíssimo. personalizado, ó, Tem com a logo da chocolate. Saber. Pois é, muito chique. Chocolate da Lindt. Muito obrigada, Luiz. Amei. Renata, muito obrigado pela participação no nosso episódio. Então, pessoal, se você atua no mercado imobiliário, compartilhe esse episódio agora com empresários, com profissionais liberais, com quem você conhece da atividade imobiliária, com essas estratégias que nós trouxemos aqui, porque vai ajudar a alavancar o seu negócio, principalmente nesse mercado incerto, nessa insegurança jurídica que nós temos no Brasil, com essas novas legislações, reforma tributária batendo na porta. Então, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que essa informação chegue para o empresário, não só da atividade imobiliária, Sim. mas qualquer outro empresário que às vezes investe, compra um imóvel, compra um terreno e precisa chegar essa informação até ele. Muito obrigado, Renata. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Eu sempre gosto de encerrar falando o seguinte. Tem uma passagem no livro Milenar que fala que Deus tem infinitamente mais do que nós pensamos e imaginamos para a nossa vida. Essas estratégias que nós trouxemos aqui hoje para o empresário não é nada perto do que Deus tem para nós. É verdade. E a gente não consegue calcular. A gente consegue calcular a economia tributária. A gente não consegue mensurar, calcular o que Deus tem para a nossa vida. Ele tem infinitamente mais do que nós pensamos e imaginamos. Então tem uma sementinha plantada aí, ó, dentro do seu coração. Então pega essa sementinha que Deus colocou, vamos gerar fruto, vamos agregar valor, vamos fazer diferença na vida das pessoas, entregando os nossos produtos, os nossos serviços com qualidade, com excelência, porque Deus tem infinitamente mais do que nós pensamos e imaginamos. Muito obrigado. Aproveita, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, ativa o sininho. A Saber Contábil aqui pelo Pode Saber, em parceria com a Rota da Obra, gerando valor para o empresário da atividade imobiliária, gerando conhecimento, nos acompanha, porque aqui a gente fala de empresário para empresário. Fiquem todos com Deus, um forte abraço.